Glória a Deus. Nós estamos numa série de As 4 pontas do altar, amém? Fala assim, eu sou um altar. Então, a semana passada nós falamos sobre o altar do secreto, né, que o bispo Valdemir ministrou, foi uma grande bênção, foi muito edificado. E hoje nós estamos falando sobre o altar da família. E isso é tão importante, por quê? Porque nós estamos construindo um estilo de vida daquilo que nós temos que viver. Isso é o fundamento para qualquer cristão. E nós estamos construindo isso semana a semana. Então, por isso é extremamente importante. E também eu queria dar um recado antes de começar aqui a falar para vocês, que é o seguinte. Nós temos o grupo da igreja que tem um QR Code ali na entrada. E nesse grupo está sendo disponibilizado aquilo que nós temos as orações diárias e para cada dia está sendo trabalhado um tema. Então, tudo aquilo que nós estamos pregando aqui, o objetivo é que você coloque em prática na tua vida. Então, uma das coisas do secreto é você ter um tempo com Deus. Então, nesse teu tempo com Deus, muita gente fala às vezes, eu não sei o que falar, eu não sei o que fazer. Você pode começar pegando lá e lendo, porque lá tem um texto que você pode acompanhar todo dia, desenvolver, e lá também tem algumas orientações e fala um pouquinho para você meditar naquilo. Então eu pessoalmente, eu gosto de todo dia meditar na palavra do Senhor, e nesse tempo você pode aproveitar para meditar sobre isso. Então todo dia tem uma palavra lá para você fazer isso, e você ir desenvolvendo, e quando você chegar no culto, com certeza você vai ser mais edificado ainda, porque você foi trabalhando a semana inteira, e aí a palavra que vem assim só para confirmar as coisas que Deus está falando para você, vai ser uma grande bênção, amém? Então hoje nós vamos falar sobre o altar da família. Eu queria que você abrisse a palavra do Senhor em Josué 24, versículo 15, amém? Amém? Podem ir abrindo aí. Acharam? Josué 24 disse assim: porém, se vos parecer mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servireis. Se aos deuses a quem serviram os vossos pais, que estavam da além do Eufrades, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Fala assim, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. A primeira coisa, antes de falar sobre o tema da família, eu queria que você tivesse esse entendimento e repetisse isso comigo. Fala, Deus é o Deus da família. Deus, ele é tão o Deus da família, que ele não é um único, ele é a Trindade, é Pai, Filho e Espírito Santo. Tudo que Deus fez foi através da família. Ele chamou Adão e Eva para ser a família dele. E ele nos chama de filho. Então, Jesus, ele era o Filho de Deus, e ele poderia ter vindo já adulto, ou como um Deus, ou de qualquer forma, porque Deus tinha essa capacidade de fazer isso. E na minha opinião, você conhece uma pessoa pelas características dela. E Deus enviou Jesus para vir em uma... Não, de novo. Vamos comigo. Deus enviou Jesus para vir aonde? Em uma Aê, isso aí. Deus enviou Jesus para vir numa família. Ele poderia ter enviado de várias maneiras, mas ele enviou na família, porque o princípio de Deus é a família. Quando ele estava lá no deserto, ele dividiu as tribos, e as tribos eram divididas em famílias. E as tribos eram uma representação da família de Deus. Então seria como se existissem as famílias, e as tribos somos como se fôssemos nós, a comunidade. E hoje nós temos a nossa família de casa, e temos a família da fé, que é a nossa igreja, quem a gente convive, e é quem a gente serve o Senhor e que a gente se relaciona. Por quê? Porque o modo de Deus trabalhar é através da família. Mesmo Jesus sendo perfeito, mesmo Jesus não tendo pecado, eu creio que Deus enviou ele na família, porque a família é o melhor lugar para a gente crescer e se desenvolver.
A família é o melhor lugar para a gente ser desafiado. Porque fora da família é muito fácil você ser bom, né? Você ser bom no seu trabalho, que você passa ali 8 horas, tem gente que passa mais tempo que isso. Mas ali você pode ser até um personagem, né? Ser específico numa área, fala, eu sou profissional, você manda, se a pessoa não obedecer, você manda ela embora, ou vice-versa, né? Mas quando a gente está dentro de casa, as pessoas conhecem a nossa humanidade, conhecem as nossas fraquezas, conhecem os nossos pecados, conhecem tudo aquilo que é de mais frágil nosso. Então a família também é um lugar onde nós estamos mais vulneráveis. Mas isso é a grande bênção de Deus, porque Deus ele é um Deus verdadeiro e Ele não esconde nada e nem ninguém. Tanto que se você vê a Bíblia, você vê que na Bíblia tem vários erros de pessoas. E hoje a gente vive num mundo que as pessoas estão tentando parecer perfeitas e muitas vezes elas só estão escondendo algo debaixo do tapete. E isso é um problema muito grande, porque tudo que você esconde, que você não expõe, que você não trabalha, Deus ele é um cavalheiro. Tanto que muitas vezes ele viu uma pessoa cega e ele fala, o que você quer que eu te faça? E aí ele falava, é óbvio, a pessoa não enxerga, faz ela enxergar, eu quero enxergar. E Jesus sempre perguntava por quê. Ele não vai tocar nada e não vai fazer nada se você não reconhecer isso. Então o primeiro ponto dessa noite é, eu preciso reconhecer que eu preciso de Deus na minha família. E essa palavra aqui de Josué, ele estava falando porque o povo estava no Egito, e eles estavam tendo atitudes e posicionamentos que não eram condizentes com a palavra de Deus e nem com o que Deus queria. E aí no meio de toda aquela loucura e de pessoas agindo de maneira diferente, Josué toma um posicionamento como um líder, e ele fala assim, eu não sei vocês, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E o que isso tem a ver com a nossa vida hoje? Hoje nós vivemos um mundo onde a parte que está sendo mais atacada, a área mais difícil que existe é a família. Você vê nas televisões, em novelas, você vê na rua, em todos os lugares, uma tentativa de se desfazer a família. Então, esses dias nós precisamos tomar um posicionamento e falar, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E isso faz total diferença. E não pensa que você vai falar aqui no culto, você pode até falar, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, e ser bonitinho. Mas no dia a dia você vai ser testado, para que você traga a sua família como o centro daquilo que Deus quer fazer. Isso é tão importante para Deus a família, e Ele deseja trabalhar tanto a família, porque Ele sabe que se você tiver uma família estruturada, muitos dos problemas que nós temos na humanidade não existiriam. Então, eu vou falar um problema que existe muito aqui no Brasil, mas que existe no mundo inteiro. Um dos maiores problemas que existe aqui é paternidade. E eu vou fazer aqui uma enquete com vocês. Quem não teve um pai presente aqui, levanta a mão. Tem muitas pessoas, inclusive eu, que o meu pai não foi presente. E quando seu pai não é presente, você tem uma dificuldade de enxergar Deus como uma paternidade. E eu vou trazer isso para a minha vida pessoal. O meu pai e a minha mãe se separaram quando eu era criança, e eu tinha até contato com meu pai, mas o contato com meu pai era alguém distante. Então era alguém que eu conversava, e muitas vezes o seu pai pode estar até dentro da sua casa, mas se você não tiver um relacionamento com ele, e se ele não for um pai segundo a vontade de Deus, e talvez ele não tenha sido até porque ele não teve isso dentro de casa. E uma das coisas que eu aprendi na presença do Senhor a ser pai, por quê? Porque eu não tinha ninguém que me ensinasse. Eu aprendi na igreja e aprendi através do Espírito Santo me ensinando como eu deveria conduzir. Até porque eu fui pai com 19 anos de idade, eu não tinha maturidade e nem conhecimento certo para ser pai. Mas eu consegui
ser pai muito bem dentro das possibilidades que eu tinha, graças ao Espírito Santo e uma busca disso. Só que até hoje eu lembro quando a minha filha nasceu. E ela está aqui tirando foto, filmando em algum lugar aqui. E eu lembro quando ela nasceu. E quando ela nasceu foi a coisa mais linda, porque eu olhei dentro do olho dela e eu vi brotar um amor dentro de mim que eu nunca tinha conhecido antes. E eu falei, como eu posso amar tanto uma pessoa que não fala, só chora? Ela tinha acabado de cagar, eu estava limpando o cocô dela. Ela não fez nada de bom para mim. Inclusive, a partir de agora, eu vou ter que pagar a escola durante muitos anos. A fralda é cara ou não é cara, Gabriel? Ele ganhou muita fralda, glória a Deus. Eu ganhei fralda, só que as fraldas não durou. O Israel, então, acho que usou até os 3 anos de idade. Mas fralda. São coisas o tempo inteiro que você está fazendo, mas eu falei, como que eu consigo amar tanto uma pessoa desse jeito? E ali eu comecei a trocar ela e chegou a enfermeira e ela falou assim, nossa, o senhor está fazendo o trabalho muito bem, o senhor tem irmãos, o senhor tem sobrinho, alguém, né? Porque eu vim aqui para ensinar você a limpar ela e trocar a fralda. Eu falei, não. Inclusive, é a primeira vez que eu estou fazendo isso. Ela falou, eu não acredito. E por que isso? Porque quando você se torna, Deus vai te capacitando. E quando eu olhei para ela naquela situação, eu não entendi aquele amor, aí o Espírito Santo me disse algo, ele falou assim, se você que é imperfeito e ama ela, independente do que ela faz, eu como um pai perfeito, eu te amo muito mais. E quando aconteceu aquilo, foi uma revelação que mudou a minha maneira de me relacionar com Deus. Porque até então, eu tinha nascido na igreja, mas eu me desviei, infelizmente, dos caminhos do Senhor. E eu me desviei dos caminhos do Senhor porque eu pensei assim, Deus deve amar todo mundo, menos a nossa família. Porque Deus abençoava todo mundo, menos a gente. Eu vi os meus primos, as pessoas parecem que vivendo uma vida muito melhor que a gente, e a gente vivia na casa de Deus de manhã à noite e parecia que a nossa vida era horrível. E isso não era uma verdade. Na verdade, tudo isso, a minha mãe ter ficado na casa de Deus, orando e buscando a presença de Deus, foi o que salvou depois toda a nossa família. Mas naquele momento eu não tinha entendimento. E ela ia para a igreja e eu queria brincar, eu não queria ir para a igreja. E eu falava, eu não quero ir para a igreja, meus amigos estão indo jogar bola. Ela, não, você vai para a igreja querendo ou não, porque na minha casa ninguém vai se desviar, todo mundo vai ser do Senhor, você vai ser do Senhor. Né? E às vezes está faltando os pais, assim, as mães, e a mãe que você vai para a igreja, depois ela fala, quando você tiver 18 anos de idade, pagar suas contas, você decide. Mas enquanto você estiver na minha casa, é do meu jeito, você vai para a igreja. E eu achava aquilo ruim, mas isso foi a melhor coisa que tinha. E eu via todas as vezes ela orando pela nossa família. Então muitas vezes você é solitário, você está vindo aqui e as pessoas da sua família não são do Senhor ainda. Fala assim, ainda. Mas eu quero dizer para você, não desista. Continue orando, continue buscando. Quando você fala, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, é uma decisão que você toma diante de Deus pela fé, de falar, ninguém da minha família vai se perder. E enquanto eu viver, eu vou gastar os meus dias para salvar eu, a minha casa e a minha família. E eu tenho vivido essa bondade de Deus, tanto que o meu sobrinho está aqui, o Marcos, e nós estamos trazendo, eu e a Camila, quando começou a comunidade simples, há 8 anos atrás, toda a parte da família dela não era convertida. E hoje o pai, a mãe dela, todo mundo está no caminho do Senhor. Porque isso é uma decisão, e essa decisão começa quando você começa a trabalhar você mesmo. Só que existe um erro que a gente faz, que é o seguinte, a gente quer culpar os outros. Então a culpa sempre é da família, é porque meu pai e a minha mãe fez isso, é porque a minha criação aconteceu isso. E a gente fica usando as situações que acontecem como desculpa
para não fazer aquilo que nós temos que fazer. E eu vou falar isso um pouquinho mais para frente. Mas agora o que eu queria falar para vocês é isso. Que todas essas situações que vêm na nossa vida, toda a disfunção da família, ela é uma tentativa do inimigo de roubar a plenitude de Deus das nossas vidas. Mas quando alguém toma uma decisão e fala, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, e essa pessoa começa a se posicionar pela família dela, tudo começa a mudar. A pergunta que eu te faço essa noite, você vai ser essa pessoa? Pergunta para quem está do teu lado, você vai ser essa pessoa? Se só um se posicionar, tudo muda. Por causa do posicionamento de Jesus, hoje nós vamos para o céu e temos a salvação. Por causa do posicionamento de Moisés, todo o povo foi liberto. Por causa de José, sempre Deus levantou uma pessoa disposta e posicionada. E hoje eu vim aqui com uma missão, que você seja a pessoa disposta a falar, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Esse altar, esse pilar do altar meu, da família, vai se manter em pé, do que depender de mim. E quando você toma essa posição, eu quero te dizer que Deus honra posicionamentos. Na Bíblia você vê várias passagens que Deus dá vitória sem um povo fazer nada, apenas se posicionando. E eu quero dizer, se você tomar um posicionamento, você já vai ver a mão poderosa de Deus na sua vida. E o primeiro posicionamento que nós temos que fazer é o quê? Priorizar a família. Porque Deus é o Deus da família. Eu vejo muitas pessoas que fazem coisas extraordinárias, mas não entendem que o primeiro ministério é a família. E se você não sabe, nós estamos numa igreja que é uma igreja familiar. Nós começamos na casa do bispo e da bispa. Uma família que decidiu ouvir a voz de Deus e falou, eu vou abrir a minha casa para que a presença de Deus habite nesse lugar. Eu vou abrir a minha casa para que o evangelho de Deus seja pregado. E por causa do posicionamento dessa família, eu e você estamos aqui. E se você tomar essa decisão hoje, de fazer com que a tua casa seja um ambiente onde Deus possa habitar, se você tomar essa decisão hoje, que a sua família seja um lugar de salvação, a sua vida nunca mais vai ser a mesma. Um jantar simples da família na sua casa, vai vir a presença de Deus, e aquela pessoa que não é convertida, ela vai sentir a presença de Deus. Aquela pessoa que às vezes nunca veio numa igreja, a igreja que ela vai acessar vai ser a sua casa, porque eu quero profetizar essa noite, em nome de Jesus, que a sua casa vai ser uma extensão da casa do Senhor. E quando você tem essa consciência, tudo muda. E eu quero abrir aqui o meu coração, porque eu sou um pouco nervoso. Eu era, em nome de Jesus, Deus está trabalhando na minha vida. Mas às vezes eu sinto vontade de explodir e dá vontade de quebrar tudo. Eu estou falando aqui para vocês, eu não sou perfeito. Só que eu lembro que a minha casa é do Senhor. E que Jesus está lá. E que todos os dias, quando eu acordo de manhã, eu puxo a cadeirinha para o Pai, para o Filho e para o Espírito Santo. E aí, o que eu faço? Eu me ponho no meu lugar. Eu falo, essa casa não é nem minha. Aí eu faço igual um filho, sabe? Quando o filho desobedece, eu, show, fica quietinho aqui que a casa não é sua, quem manda aqui sou eu. E aí eu falo para mim mesmo, Igor, fica quietinho, fica na sua, que essa casa não é nem sua, essa casa é do Senhor. Esse filho que você não está com paciência de falar, foi o Senhor que te deu. Essa mulher que você está reclamando, foi o Senhor que te deu. E aí eu aprendi uma coisa incrível, e eu quero ensinar para vocês. Eu nem comecei a falar a palavra ainda, mas é o seguinte, quando você compra algo, e ele dá um problema, o que você precisa consultar? Vamos ver quem acerta, o que você precisa consultar? Um manual, você dá uma salva de palmas para vocês. Pode dar uma salva de palmas. Vocês estão afiados.
Quando você compra alguma coisa e não funciona, você precisa consultar o manual do fabricante. Então, eu estou com um problema com a minha esposa, com o meu marido em casa. O que eu tenho que fazer? Consultar o manual do fabricante. Jesus, o Senhor que me deu essa mulher. O que eu faço? Como eu tenho que agir com ela? Eu não sei, eu preciso da sua ajuda, Jesus. O meu marido, o Senhor que me deu ele, como que eu vou agir com ele, Jesus? Se o Senhor que me deu, me mostra aqui o manual, como que conserta essa situação? Como conserta essa situação com meu filho? E quando você faz isso, o Espírito Santo começa a trabalhar dentro de você. E as coisas começam a acontecer. Agora eu quero adiantar uma coisa para você. Você pode me dizer o seguinte: Igor, eu já tentei fazer isso e não deu certo. Pode ser que isso aconteça. Fala assim para o teu lado, pode ser que isso aconteça. Pode ser que não aconteça, mas pode ser que aconteça. De você tentar e não dar certo. E quando eu tento e não dá certo? Pergunta para quem está do teu lado. E quando eu tento e não dá certo? Tem um segredo. E tem um porquê não tem dado certo. E é isso que eu quero falar com vocês, amém? Então, em nome de Jesus, o maior impedimento para sermos a família do Senhor é algo que se chama orgulho. Fala orgulho. O que está impedindo, o que está fazendo não dar certo, você viver a plenitude de Deus sobre a tua casa e a tua família, é o orgulho. Amém? E eu queria colocar aqui Provérbios 11, versículo 2. Pode colocar aqui, por favor. Provérbios 11, versículo 2 diz assim: E vindo a soberba, sobrevém a desonra, mas com os humildes está a sabedoria. Põe outra versão, que eu falei que a minha versão era RA, mas a minha versão RA não está dizendo isso. Então pode pôr a NVI, vamos ver a NVI. Enquanto você vai colocando aqui, eu vou ler. Amém. É a NVI então, tá bom? Diz assim: quando vem o orgulho, chega a desgraça, mas a sabedoria está com os humildes. Provérbios 13, 10. Diz assim: o orgulho só gera discussões, mas a sabedoria está com os que tomam conselho. Satanás caiu por causa do orgulho, ele queria ser como Deus. Adão e Eva caíram, sabe por quê? Porque o orgulho de Adão impediu ele de reconhecer o erro e falar: Senhor, me perdoa, tem misericórdia de mim, eu desobedeci, eu fiz o que não era para fazer. E todos os problemas que você tem, eu posso garantir para você, escuta o que eu estou te falando, todos os problemas que você tem que não são solucionados, a raiz dele é o orgulho. Você não é um pai melhor, você não é uma mãe melhor, e esse não é um tema gostoso de falar, eu nem gostaria de falar isso. Para ser bem sincero para vocês, eu vou sentir aqui até do Espírito Santo de falar. Eu tinha uma outra palavra para liberar na vida de vocês. Só que eu tive um sonho. E o Senhor tem me moído esses dias, porque para o nível que Deus quer me levar e para o nível que Deus quer levar você, enquanto o orgulho fizer parte da sua vida, você não vai chegar lá. E eu tive um sonho. E nesse sonho eu via várias situações e elas vinham como uma metralhadora na minha direção, e elas iam como se fosse me matando, e eu ia ficando fraco. E aí eu começava a clamar: Jesus me ajuda, Jesus me ajuda. E ele falava: essa situação é o orgulho que está matando o meu povo.
E eu falava, o que eu faço, Jesus? Ele falava, começa a declarar o meu amor. E eu começava a falar, Deus é amor, Deus é amor, Deus é amor, Deus é amor. E aí todo aquele orgulho que vinha, ele acabava sendo destruído. E por que o maior plano de Deus, como eu estava falando inicialmente, é a família? E o maior plano de Satanás é destruir a família. Porque se você tiver uma família bem edificada, você não vai ter a maioria dos problemas que você tem. Se você tem uma família que está no centro da vontade de Deus, que não tem briga, que não tem confusão, que não tem discussão, você vai crescer mais saudável. Você vai trabalhar melhor. Todas as disfunções que nós temos na sociedade, elas vêm por quê? Porque as famílias não estão no lugar certo. Muitas vezes tem mulher que não está no lugar certo de mulher. Tem homem que não está tomando o lugar de cabeça da casa dele. E eu quero falar agora para você, homem. O lugar de cabeça das decisões da sua casa é seu. Às vezes eu ouço muitas coisas dos homens falar, mas a minha mulher está desesperada. Sabe por que a sua mulher está desesperada? Porque a responsabilidade de ser o porto seguro da sua casa é sua. O homem é aquele que pode estar caindo tudo, o teto em cima. Ele vai olhar no olho da mulher e falar assim, vem comigo, calma que vai dar tudo certo. Pode ficar tranquila que eu vou resolver. Como? Não sei, depois eu vou perguntar para Deus, ajoelhar meu joelho e falar, Senhor, o Senhor tem misericórdia da minha vida, o Senhor me colocou como cabeça, agora eu estou mais perdido que tudo, mas a minha família não pode se perder por causa de mim. Eu sou o cabeça da minha família, o Senhor é o meu cabeça, então me conduz para aquilo que eu tenho que fazer, e ali Deus vai te conduzir. Mas você precisa tomar esse lugar. Tem muitos homens que não estão colocando esse lugar. E foi exatamente isso. Adão tinha que ter se posicionado. E está faltando posição dos homens de hoje. Os homens têm que entender. Quem dá direção para os seus filhos é você. O que o meu filho vai fazer? Ele escolhe o que ele quiser. Não, eu vou ajudar o meu filho a escolher, porque eu sei quem ele é. E se eu não sei quem ele é, ora para o Espírito Santo e fala, Espírito Santo, me traz a revelação de quem é o meu filho e a minha filha. E quando seu filho e sua filha não souber quem eles são, você vai dizer para eles. Isso não tem a ver com uma profissão. Várias vezes eu chego para minha filha e para o meu filho e falo assim, você é um presente de Deus, você é abençoada, ou aquilo que você coloca a mão prospera, você é inteligente, você é criativa, você é forte. Você tem que dizer quem teu filho é, e essa é a função do homem. Você tem que chegar, olhar no olho do teu filho e dizer quem ele é. O meu filho está no momento de 5 anos de idade. 5 anos de idade, psicologicamente falando, é a idade que o filho quer testar tudo na sua vida. Então você fala para ele, não pega, não toca nesse iPad. Ele fica assim, ó, olhando para você, porque ele quer saber qual é a consequência que vai ter se eu realmente fizer isso. E aí eu, como pai, eu olho no olho dele, pego assim e falo assim, cara, você é obediente, repete comigo, eu sou obediente. Por quê? Porque quem diz quem o filho é o pai. E se você não falar nada, o mundo vai dizer. E o mundo, as coisas estão fora do lugar, por quê? Porque o homem não está tomando o papel dele, de dizer quem são os filhos dele, quem é a casa dele e qual é a direção dele. Mas em nome de Jesus, se você está ouvindo essa palavra, se você está assistindo isso, isso é para você. Que você saia aqui entendendo o seu papel, que você entenda que há poder de Deus na sua boca, e aquilo que você orar, e aquilo que você profetizar, e aquilo que você direcionar a sua família, vai acontecer. E sabe por que isso é difícil? Porque Satanás quer calar a sua boca, porque a partir do momento que você abre a boca, o Espírito Santo diz, eu a encherei. E ele sabe que quando você começa a falar, a tua casa começa a entrar no lugar.
E tem muita gente que está achando, eu estou com um problema financeiro, eu estou com um problema numa área, na outra, mas a raiz de tudo é o teu posicionamento. Quando você começa a se posicionar, homem, como cabeça, todas as outras coisas começam a entrar no lugar. Porque ele é como um carro. Às vezes você está olhando o carro, o problema está num lugar, mas não é. O problema está no outro. Quando você ajeita uma coisa, ele ajeita tudo. E tudo começa pela família. Se a tua família estiver alinhada, a tua vida profissional vai ser mais próspera. Então, homem, a direção é sua. E agora eu vou falar para as mulheres, né? Falei para os homens, vou falar para as mulheres. Mulheres, você precisa dar lugar para o seu marido. Tem mulheres que falam assim, mas eu não confio no meu marido. Se você não confiar no seu marido, misericórdia, quem que vai confiar? Mulher, você vai construir o seu marido pelas palavras que você está falando. Se as palavras que você falar sobre o seu marido forem boas, o seu marido vai ser bom. Se o seu marido não está sendo um bom marido, é porque você não está cumprindo a sua função de coluna da casa. Desculpa a palavra para vocês, mas homem é tudo tonto. Se você falar que ele é bonito, ele vai acreditar. Se você falar que ele é bom, ele vai acreditar. Isso é tão certo que, cara, Deus falou assim, Adão, não come da maçã. A mulher falou, amor, pode comer que vai dar bom. Ele comeu, ó. Cara, o homem ouve mais a mulher do que a Deus, infelizmente, essa é a verdade. Agora, se você acreditar no seu marido e falar, meu amor, você é o cara, você é o melhor marido do mundo, você é uma bênção, vai lá no trabalho, que você vai arrebentar no trabalho, vai dar tudo certo, e você começar a construir palavras sobre a vida do teu marido, e talvez o teu marido não teve um pai para ensinar ele, talvez ele já veio de uma família disfuncional, mas você como mulher de Deus, você começa a edificar e você mantém ele em pé. Aí o dia que ele está cansado, o dia que ele pensa em desistir, ele fala, tem uma mulher que está dizendo que eu sou bom, eu nem sou bom, Deus, mas ela está falando e eu vou ter que fazer alguma coisa, e ele começa a se mover. Só que muitas vezes as mulheres falam uma vez, aí o homem faz o quê? Ao contrário. Ele vai fazer ao contrário. Cutuca quem está do outro lado. Fala assim, ele vai fazer ao contrário. Mas você tem que persistir. Fala assim, persiste, irmã. Não desiste. Deus não desistiu de você. Então não desiste do seu marido. Não desiste da sua família. Às vezes você é mãe solteira. No meu caso, eu era mãe solteira. Então quem cuidava de mim era minha avó. E aí, tudo que eu vivo hoje diante de Deus foram construções das palavras da minha avó. Isso é tão sério, que todo mundo falava, ele vai ser um bêbado, ele vai ser um vagabundo, igual o pai dele. Todo mundo falava isso. Só que a minha avó falava, não, ele é uma bênção. Ele vai ser um líder, ele vai ser um chefe. Quando eu chegava na casa dela, ela preparava a mesa na ponta e falava, o chefe senta na ponta. Ela fazia eu sentar lá na ponta. E ela falava, o chefe vai decidir o que a gente vai comer. Chefe, o que a gente vai comer? E muitas vezes eu saía à noite, era adolescente, fazia besteira, e eu me sentia mal, que eu falava assim, como eu posso fazer alguma coisa errada? Muitas vezes meus amigos me chamavam para fazer coisa errada, e eu não ia, porque eu falava, eu não posso decepcionar minha avó. Porque ela acha que eu sou uma pessoa que eu sei que eu não sou. Só que isso era uma mentira, ela sabia quem eu era, eu que estava fora do meu papel. E todos os problemas que nós temos é porque os papéis da família estão invertidos, mas Deus deixou um caminho dentro da família, e Ele colocou cada um no seu papel. Quando o filho estiver no lugar dele, quando o pai estiver no lugar dele, quando a esposa estiver no lugar dele, tudo vai funcionar. Tem famílias que quem manda é o filho. O filho nasceu, ele manda em tudo, está errado. Está errado.
Não é assim. Já teve vezes que eu cheguei para o meu filho, peguei ele e falei, o negócio é o seguinte, a tua mãe é minha esposa, se você desrespeitar ela, o negócio vai ficar feio para você. Eu não admito isso. Então, o filho tem que colocar no lugar dele. E filho, aprendem a honrar o seu pai e a sua mãe. A honra, ela vem sempre. Mas principalmente se você está debaixo da casa do seu pai e da sua mãe, você tem que honrar. Você tem que honrar o seu pai e sua mãe. E o que preserva um filho e uma filha é a obediência. E nós, como filhos de Deus, o que nos preserva do mundo é a obediência. Se você está errado, se nada está dando certo na sua vida, comece a obedecer a Deus para você ver se não muda tudo. Agora, de novo, por que a gente não faz isso sabendo o que tem que fazer? Por causa do orgulho. A gente tem dificuldade de pedir ajuda para as pessoas. A gente tem dificuldade de rasgar o nosso coração. Deixa eu explicar uma coisa para você. Sabe a oração que transforma o coração de Deus? Uma oração onde você quebra o seu orgulho. Sabe como que é uma oração que eu quebro o seu orgulho? Senhor, eu sou um mentiroso, eu sou um falso, eu não estou cumprindo o meu papel como cabeça como eu deveria, eu não estou cuidando da minha esposa como eu deveria, eu não estou direcionando os meus filhos como deveria, eu não confio no Senhor, eu confio mais no meu trabalho e eu estou achando que vai dar tudo errado, eu estou achando que eu não vou conseguir pagar as contas, eu estou achando que o meu casamento vai embora, e o maior culpado de tudo isso sou eu preciso da sua ajuda. Me ensina o que fazer, coloca as pessoas certas no meu caminho, porque Deus é Espírito. Às vezes você ora, você pede para Deus te ajudar, aí sabe o que Ele faz? Ele manda o irmão, e o irmão fala, irmão, você está precisando de alguma coisa? E você chega para ele e fala, não, está tudo bem. Cara, vontade de bater em você. Dá uma cutucada no irmão que está do teu lado assim. Fala, às vezes você está orando, pedindo para Deus enviar alguém, Ele envia o irmão do seu lado e você fala que você não está precisando de nada. Sabe o que é isso? Orgulho. Eu sou uma pessoa que eu sou assim. Você não está bem? Eu falo, não estou bem. Aliás, eu tento esconder, eu não consigo. Aí como eu tento esconder e não consigo, o que eu faço? Eu sumo. Eu estou errado também, estou aqui me abrindo. Essa palavra também é para mim. Aí o que eu faço? Eu vou embora. Quando eu estava na igreja, eu não queria ser transformado, eu só queria ouvir a palavra de Deus para Ele melhorar a minha vida. E aí eu sentava ali na última cadeira. Aí quando eu via que estava acabando, eu já ia lá fora e esperava no carro, para ninguém falar comigo. Porque eu sabia que se eu criasse laço, se eu fizesse amizade, aquilo ia transformar a minha vida, mas eu não queria. Eu só queria que Deus resolvesse o meu problema, para eu viver a minha vida. Mas eu não queria relacionamento. E isso é uma disfunção. Por isso que o bispo tem falado tanto de comunhão. Porque a comunhão começa na família. E nós como igreja somos a família de Cristo. E a maior cura que existe é na família. Quando você começa a aprender a pedir perdão para a tua esposa, mesmo você sabendo que você está certo, aí você vai lá e fala, desculpa, eu fiz errado. Quando você começa a admitir os teus erros, quando você se humilha, porque a gente quer ser exaltado, mas se você não se humilhar diante do Senhor, diante das situações, reconhecendo, não tem transformação. O que vence o orgulho é uma coisa só, e está escrito na palavra de Deus. E eu quero que você abra aqui, João 8,32, para a gente ler junto, antes de eu falar sobre isso. Leia comigo. Então conhecerão a verdade,
Então conhecerão a verdade. A única coisa que vai te libertar do orgulho é a verdade. É quando você reconhecer que você precisa de ajuda, quando você reconhecer os seus problemas, aí Deus vai começar a te curar. Só que muitas vezes nós estamos numa casca de perfeição que não é a realidade. E se esconder atrás dessa casca é um orgulho. E eu estou falando para vocês porque eu sou assim, eu estou melhorando muito. Mas Deus me tratou, Ele me esmagou. E eu agradeço a Deus por isso. Eu até brincava que eu era aquele cara, não sei quem assiste lá os Vingadores, mas tem um cara da flecha, que ele fala assim, eu nunca erro, né? Quando ele atira errado, cai alguma coisa, e ele fala, eu nunca erro. E eu brincava que eu era essa pessoa, achava que eu nunca errava. Ah, mas você falou alto. Eu falei alto porque você me provocou. Ah, eu bati o carro porque estava chovendo. As crianças estão falando alto no carro, eu perdi a concentração, por isso eu bati o carro. Enquanto você ficar olhando para situações e tiver uma desculpa, e você não deixar a verdade te limpar, nada vai mudar. Mas quando você reconhece a verdade, e você se humilha, você faz uma oração verdadeira para Deus, o céu rasga. Você vai começar a ouvir a voz de Deus. Aí você está aqui no chão, ó. Eu estou acabado, Jesus. Eu não sou essa pessoa que todo mundo acha que eu sou. Aí você começa a se abrir para Deus. Aí Ele começa a te levantar. Ele fala, não, você é uma bênção. Aí Ele começa a lembrar, eu quando te criei, eu fiz você assim, ó. Aí Ele começa a lembrar, você quem você é. Isso são só ações que você está tendo. Você não é essa pessoa nervosa, descontrolada. Você não é assim, meu filho. Você não é assim, minha filha. E talvez a área que você tem mais medo é a área que Deus mais quer te usar. Mas às vezes nós precisamos de um choque de Deus para transformar a nossa vida. Como eu vim da minha família disfuncional, uma das primeiras coisas que eu falei para a minha vida é o seguinte, eu nunca vou querer ter filho. E sabe o que era isso? Era um mecanismo de defesa que eu tinha, porque, o que eu estava falando? Eu não quero que os meus filhos sofram o que eu sofri. Só que Deus sabia de mim muito mais do que eu. Aí eu fui pai como? Com 19 anos. Aí Ele me curou, me mostrou o que era ser filho. E hoje a melhor coisa que existe na minha vida é ser pai. Se você perguntar de tudo que você mais ama, eu amo ser pai. Eu até brinco com a Camila, a gente podia fazer mais uns 4, 5 filhos aí, tá tudo certo. Deixa um criar o outro, né? O primeiro você olha tudo, não coloca, não sei o quê. O segundo você já fala, corre risco de vida? Não, então deixa. Né? Eu vou brincar aqui com a Bia e o Vini, a gente brincava assim, né? Que ela via no culto, o culto era o momento dela de buscar a presença de Deus, tudo, porque com 3 filhos, você sabe que o tempo ali, ela fechava o olho, ó, ficava lá só adorando, e eles ficavam lá, ó, deixa eles, deixa eles. Mas está subindo no teto, deixa, Deus cuida dele, eu estou aqui, ó. Passou do 3º e do 4º, né? Quem tem muita irmã, já era o outro irmão que cuidava do outro, não era assim? Não era assim, vó? Um irmão cuidava do outro? Por quê? Porque o inimigo, ele conta uma mentira, que família é ruim, que família dá trabalho, que família é um problema, que os teus pais são um problema, que o teu filho é um problema. Só que tudo isso é uma mentira para que você desista do maior plano de todos, que é o plano de Deus sobre a família. Realmente não é fácil, mas Deus deixou um caminho. E também está na Bíblia. Então eu quero ler com vocês.
que todo mundo sabe, né? Então, 1 João 4,16 diz assim: assim como conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos nesse amor, Deus é, e todo aquele que permanece do amor, permanece em Deus e Deus nele. Então o segredo é o amor. O amor, ele supera todas as coisas. Então a nossa oração tem que ser: Senhor, coloca mais amor pela minha família. Quando você está impaciente, você não precisa de mais paciência, você precisa de mais amor. Quando você está cansado, você precisa de mais o quê? Amor. Agora vamos ler mais um pouquinho comigo. 1 Coríntios 13, versículo 1, de 1 a 7. Vamos ler aqui comigo. Se eu falar a língua dos homens... Vamos ler junto comigo, vamos ler junto, vai. 1, 2, 3 e... Se eu falar a língua dos homens e dos anjos, mas não tiver amor, serei como um sino que ressoa ou como um símbolo que retine. Se eu tiver o dom de profecia, souber todos os ministérios e todo o conhecimento, e tiver uma fé capaz de mover montanhas, mas não tiver amor, nada serei. Se eu der aos pobres tudo o que possuo, e entregar o meu corpo para que eu tenha de que me gloriar, mas não tiver amor, nada disso me valerá. O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha. Próprios interesses, não se ira, não guarda rancor. O amor não se alegra com injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Amém, até aí. Glória a Deus, amém? Então o segredo é amor, e aí nesse texto fala duas coisas: que o amor vence o orgulho, e que o amor é a verdade, porque o amor é Ele. Então a base da família é o Senhor. A base da família é o amor dele. E nós temos que buscar esse amor. Então, se você quer levantar o altar da sua família, o primeiro passo é: deixa o teu orgulho de lado. Começa a reconhecer as suas fraquezas e começa a parar de culpar os outros. Às vezes alguém da sua família não é convertida e você está querendo trazer um peso de responsabilidade para aquela pessoa que não conhece a palavra de Deus. Se você conhece a palavra de Deus e ela não, você não pode tratar ela do mesmo jeito. Você tem que ser paciente com ela. Porque Deus é paciente com a gente. E a gente tem que ser paciente com as pessoas que não têm o mesmo entendimento, não têm o mesmo conhecimento. Ou às vezes ela acaba de entrar na igreja, está vindo na igreja 2 semanas, aí ela faz alguma coisa de errado, aí você dentro de casa fala assim: você está indo na igreja e você faz isso? É melhor nem ir na igreja. Quem já ouviu isso? Você vai na igreja para fazer isso aqui? Misericórdia. Eu vou contar para o pastor, eu quero ver se na frente do pastor você faria isso. Aqui não acontece isso, só lá em casa que aconteceu, tá? Aqui não acontece isso. Sabe o que é isso? É uma tentativa do inimigo para que você desista. Eu sempre ouço isso das pessoas: aquele irmão está tanto tempo na igreja e ele está assim. Eu acredito que quando você tem um encontro verdadeiramente com Deus, você se transforma. Você não pode aceitar andar com Deus e ter a mesma vida. Você não pode usar nada como desculpa. Mas eu também penso o seguinte: se esse irmão é assim, vindo na igreja todo dia, imagina se ele não viesse. Se ele não está tão bem assim vindo na igreja, imagina se ele não fosse. Então a gente tem que ter essa consciência, tem que ter paciência com as pessoas. Porque a palavra de Deus fala que à medida que eu meço as pessoas, eu sou medido também.
Então, eu sempre fui criado com muita crítica. E, infelizmente, eu sou uma pessoa muito crítica. E eu tenho que trabalhar isso dentro da minha família. E eu achava que isso até era bonito. Eu falava, se você me mostrar um lugar que tem um problema, eu vou achar todos os problemas aqui, ó. Eu consigo ver que ali não está pintado, que ali não sei o quê, que ali não sei o quê, que tal pessoa fez errado isso, aquilo. E aí uma vez o Espírito Santo falou para mim, não é para você agir assim. Por isso que eu trabalho isso. E toda vez que eu começo a agir, agradecendo e elogiando, eu me torno uma pessoa melhor. E hoje eu faço isso como exercício. Por isso que às vezes você vai ver eu chegar para você e falar, nossa irmão, você está tão bonito. Olha como que você está vestido. Sabe o que é isso? É o trabalhar de Deus na minha vida. Às vezes eu chego para alguma pessoa e falo, cara, isso aqui não está legal, está não sei o que, eu vejo que eu já vou começar a falar. Claro que você tem que alinhar, as coisas não podem ficar fora do lugar. Mas tudo é a maneira que você fala. É o coração que você fala. Né? Então, você não está fazendo isso legal, cara, mas você tem potencial, acredita em você. Vai lá e faz. Isso é um trabalhar de Deus. E nós precisamos ser assim com a nossa família. Porque ou você é um crítico ou você é um construtor. E a crítica destrói. E o amor, através das suas palavras, constrói. Então, quando você chega, eu vou dar um exemplo aqui para mim. Eu, quando me desviei dos caminhos do Senhor, a minha mãe fez 2 anos de jejum sem tomar refrigerante. E ela falava, você é do Senhor e você vai ser um pastor na casa do Senhor. E eu chegava para ela e falava, mãe, eu comprei para você, eu comprava refrigerante, comprei um refrigerante para você. Ela falou, mas eu não estou tomando, eu estou de jejum. Eu falava, não, mas é para você tomar, porque eu nunca vou para a igreja. Você está perdendo tempo, mãe. Pode esquecer. E ela continuava lá no jejum. E ela não tomou o refrigerante. E hoje eu estou aqui na casa do Senhor. E hoje eu sou um pastor. Porque quando você decide não desistir da tua família, você tomou a melhor decisão de todas. Quando você decide colocar o amor. É assim. Que nem todo mundo pode falar mal da minha irmã. Quer dizer, ninguém pode falar mal da minha irmã, só eu. É assim. Porque família protege a família. E você tem que proteger a tua casa, a tua família. Amém? Proteja a sua casa e a sua família. Se a minha mãe vier falar alguma coisa, ela fala mais mal de mim para minha esposa do que vice-versa. Mas se ela vier falar alguma coisa da minha esposa, eu corto ela, eu não admito. Tem gente que às vezes você está deixando algum familiar seu ficar falando mal da sua família. Não deixe. Por mais que seja seu pai e sua mãe, você fala assim, pai, mãe, eu te amo, mas você não vai falar mal da minha família. A minha família é do Senhor. Começa a profetizar sobre a tua família. E quem não tem família, você está no caminho certo para construir uma família segundo o padrão de Deus. Você que é jovem, escolha um marido de Deus. Alguém que vai buscar o Senhor em primeiro lugar. Alguém que é um cabeça. Alguém que já cuida, que se preocupa com a mãe. Eu vou falar aqui para o pastor Tiago, ele está aqui, né? Eu sempre falava, o Victor vai ser um bom marido. Por quê? Porque ele se preocupa com a mãe dele. Quando ele ia lá em casa, ele pegava uma louça, o que ele fazia? Ele lavava. Ele tomava o café dele, ele pegava e lavava. Eu falava, esse cara está pronto. Já deu? De novo, eu não vi o culto, desculpa. Então você que não é casado, olha nesses detalhes. Não precipite o tempo. Comece a profetizar hoje. Como vai ser o seu casamento? Meu casamento vai ser uma bênção. A minha esposa vai ser desse jeito. Ela vai cuidar de mim. A minha esposa vai fazer uma comida deliciosa para mim. Ou meu marido. Meu marido vai fazer churrasco para mim.
começa a profetizar, começa a agradecer, começa a crer, começa a entregar na mão de Deus e fala: Senhor, eu quero ter uma família. Para a gente encerrar e orar, eu quero contar essa última história. Tem uma amiga nossa, ela já veio aqui na Simples algumas vezes. Ela chama Luciene. Ela e o marido dela, ela é o Wallace. Ela sempre teve o sonho e o desejo de ter uma família. Pensa uma pessoa que sempre o sonho dela foi ter uma família. Mas ela nunca encontrava ninguém. E aí chegou um momento que ela falou: eu desisti de ter uma família. E ela começou a buscar as coisas de Deus. E ela buscando as coisas de Deus. E ele, do outro lado, a mesma coisa. E ele não sabia, ele era um homem de Deus. Ele se consagrou ao Senhor e falou: eu só vou casar com uma mulher de Deus. E buscando as coisas de Deus. E um dia, eles eram amigos, estavam conversando. Por quê? Porque ela faz assistência com crianças que sofreram violência, várias coisas. Ela é pedagoga. E ela só pegava casos muito difíceis. E ele era um advogado que muitas vezes, quando precisava entrar alguma ação para tirar alguma criança que estava sofrendo abuso e coisas muito sérias, ele precisava, como advogado, interferir. E ele era advogado fazendo isso. E os dois se conectaram. E aí ele chegou para ela e falou: eu quero casar com você. E eles se casaram em 3 meses, assim, foi uma loucura. A gente foi padrinho de casamento deles. O casamento deles aconteceu lá na minha casa, no meu prédio. A gente alugou o salão lá. Depois tomei uma multa, mas está tudo certo, porque falou que não podia fazer casamento religioso lá. E eu fiz, e deu tudo certo. Eles casaram, e depois disso, ela descobriu que ela tinha um cisto. E ela já com 40 e poucos anos ela tem hoje, né? Então, hoje ela tem 40 e ela tinha um cisto e ela teve que tirar quase boa parte do útero dela para tirar esse cisto. E aí o médico disse que ela não poderia ter filho. Mas ela orou, por quê? Porque o sonho dela sempre foi ter uma família. E agora, ela está já com quantos meses? 5 meses. Amém? Dá uma salva de palmas para o Senhor. 41 anos com 5 meses. Porque quando você prioriza a família, quando você não desiste, quando você ora, Deus faz. Deus fez com Abraão, não vai fazer com você. Fez com Sara, não vai fazer com você. Mas eu quero dizer, priorize a família. Amém? Em nome de Jesus. E eu sei que o orgulho é uma parte muito difícil, ela é um trabalhar diário, onde você tem que deixar o Espírito Santo aperfeiçoar você. Amém? E em nome de Jesus eu queria que você levantasse agora. E nós vamos